Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos com Fábio, nas perguntas e respostas, já chegaram algumas aqui. Mário está ali, ó, com a canetinha, papel. Vocês vão mandando aí, que ele vai mandar do carro. Bom, para a gente harmonizar, né, para a gente se aquietar, vocês daí, nós daqui, a gente vai fazer o nosso exame, vamos ler uma mensagenzinha aqui de André Luiz, achei bem pertinente, interessante. Vocês estão escutando bem aí atrás? Tá. Antes de eu ler a mensagem, eu queria dar uns recadinhos rápidos. Quem participa ou quem quer participar ou deseja conhecer, né, nesse domingo agora, nós vamos ter a campanha do Quilo. Sábado nós temos a visita ao Hospital da Miruína e temos o sopão fraterno também no domingo, né? A equipe que já é, digamos assim, veterana, que já vem acompanhando esse trabalho, vem na parte da manhã, faz a elaboração da sopa e à noite eles saem em caravana. Maiores detalhes no final da palestra, vocês veem aqui que a gente informa horário, como vir, como participar, tá certo? E outro recado também importante que eu lembrei agora, nós temos o nosso terceiro encontro do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que Kátia Dias está conduzindo. E já adianto que está muito bom, então sintam-se convidados. Podemos dizer que é uma sessão terapêutica, né? Estar com Joana, assim como estar com Jesus, enfim. Mas naquela abordagem de Joana, naquela linguagem de Joana, naquela viagem que a gente faz com Joana. Então, é no sábado, às 15h30. A gente tem um intervalozinho e depois conclui o estudo às 17h30. Ok? Então, quem quiser vir participar, é só chegar. Conquistando simpatia. Eleve o seu vocabulário para o intercâmbio com os outros. Carregue suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Eduque sua voz para que ela seja a moldura digna de sua imagem. Converse motivando as pessoas para fazerem o bem. Não corte o assunto com anotações diferentes daquilo que interessa.
melhor. Diante de problemáticas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar a perturbação. Quanto possível, procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Recordamos, todos necessitamos uns dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. É bem interessante, né? Como André Luiz, ele me chama a atenção para essa coisa da entonação da voz, do vocabulário, da escuta, né? Da gente não valorizar tanto a questão do problema, vamos à solução, enfim. Então fica aí, né? E a doutrina, nós podemos dizer que é um manancial desses ensinamentos, né? É uma escola desses ensinamentos. Sabemos fazer tudo isso aqui com propriedade, cada pontinho desse que foi colocado? Não sabemos, né? Eu estava até dizendo a Mari, inclusive cada tópico desse aqui dá para desenvolver uma palestra, né? Cada tópico desse que a André Luiz elencou aqui para nós, para nossas reflexões, dá para a gente desdobrar, né? Uma boa conversa e boas reflexões. Porque cada ponto desse, apesar de ser uma linhazinha tão simples, mas se a gente for avaliar, for analisar, for refletir, né? Se a gente fosse ver em cada pontinho desse no nosso dia a dia, em cada pessoa que cruza nosso caminho, seja um familiar, seja um amigo, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja em qualquer ocasião, a gente vai perceber, né, o quanto a gente precisa fazer esse exercício, desses ouvidos, dessa voz, dessa entonação, desse olhar, dessa troca de energia na dimensão do espírito, né? Porque na dimensão da objetividade a gente já faz isso tão agoniadamente que a gente nem se apercebe. Como a gente precisa exercitar melhor e estar nesse processo de educação e reeducação desse meio de comunicação tão importante que é essa troca de subjetividade para subjetividade. Essa troca de ser humano para ser humano. E podemos dizer, como lembra Jung, de alma para alma, né? Quando a gente está tocando uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que a gente possa fazer esse exercício. Então, quando a gente inicia convidando para o trabalho, convidando para os estudos, né? Que tem aqui todas as segundas-feiras salas de estudo, a gente também está fazendo um convite ao exercício desse aprendizado. Certo? Essa é a nossa mensagem de hoje, para a gente aquietar o corpo e a mente, né? Para a gente agora beber um pouquinho do que a gente vai ouvir logo mais de fato. Vamos pedir a Maria que possa fazer a nossa prece de início. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos por alguns segundos, a levar o nosso pensamento a Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa casa, que quando a gente adentra, ela nos transmite a paz, nos dá aquela sensação de bem-estar que a gente tanto procura. Senhor Jesus, por acréscimo de misericórdia, te pedimos, Senhor, o teu auxílio espiritual, que o nosso irmão Fábio Barros, ele possa, Senhor, transmitir aquilo que nós temos necessidade de escutar. Senhor Jesus, que a tua presença seja a paz, a luz e o consolo para nossos espíritos. Que assim seja. Agora, dando início à palestra de hoje. Boa noite a todos, muita paz. Essa reunião tem por objetivo tentar responder algumas questões que nos foram formuladas e nós já temos aqui algumas, se alguém mais desejar, ainda dá tempo de fazer, e nós vamos tentar respondê-las todas durante esses 50 minutos. A primeira pergunta é uma pergunta muito comum.
diante de algumas colocações já feitas através de espíritas, seja em palestras, principalmente de alguns palestrantes espíritas que já falaram, até alguns autores também, que já falaram sobre tatuagem. Isso gerou já um certo desconforto no diálogo com a sociedade, porque afirmaram, e a pergunta talvez tenha se baseado nisso, eu estou suspeitando, que quem faz tatuagem vai para o umbral. Não precisa levantar a mão, mas para você não se entregar que vai para o umbral. Mas a pergunta diz: a doutrina espírita fala sobre tatuagem? Na codificação, não. Apesar da tatuagem ser algo milenar. A tatuagem é algo milenar. Fazer imagens no corpo é algo que não é do nosso tempo, é muito mais antigo. Obviamente, a nossa sociedade, baseada por elementos morais, costumes, por muitos e muitos, por muito tempo, identificou a tatuagem como algo que caracterizava ou se associava à marginalidade. E de verdade, se você for numa lógica de identificação de grupos, um exemplo, a máfia chinesa se tatua com tatuagens que definem que aquela pessoa é da máfia. Mesmo no Japão, a máfia japonesa também, quando ainda existia de forma muito intensa, também tinha tatuagem. E no mundo, algumas organizações que começaram no mundo serem reconhecidas através de uma coisa chamada pirataria. Era natural que os marinheiros que já fizessem tatuagens em algumas sociedades no mundo, mas os marinheiros que faziam tatuagens mais agressivas eram exatamente os piratas. E isso está no imaginário da nossa condição de sociedade. Mas a tatuagem hoje já tem uma outra finalidade, inclusive estética. Há quem gosta de tatuagem, há quem não gosta de tatuagem, há quem acha legal fazer a tatuagem. Bom, na prática, o que define em você não é o que você desenha no seu corpo, é o que você carrega na sua alma, que é o que você é. Então não é a tatuagem o grande problema. A conduta equivocada do espírito pode estar associada a uma tatuagem que identifique ele a um determinado grupo agressivo, mas não é o papel de quem faz tatuagem. Muitas pessoas fazem tatuagem e veem a tatuagem, como em muitos lugares do mundo, como algo que seria colocar sobre o corpo uma expressão de arte. Quem a gente concorda, quem a gente não discorda. Então não é o que está gravado no corpo que caracteriza quem é você. Se você for hoje numa penitenciária, vai ter grupos dentro daquele regime que pode se tatuar para se caracterizar como grupos ali que estão envolvidos à criminalidade. Sim, mas ele pode ali levantar a mão para Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, acreditar nisso, mudar a sua conduta interior, mudar os seus pensamentos e pro resto da vida ter uma tatuagem. Nem por isso a tatuagem influenciou sobre a consciência dele. Ele mudou. Nós temos o direito de mudar. E o que deu origem à tatuagem foi um pensamento ruim, que era se marginalizar e se enquadrar num grupo que tinha essas características, e não tem mais finalidade nenhuma, porque o que leva a pessoa a qualquer atitude é o que ela pensa, que se traduz no que ela faz. Se mudou o pensamento, aquela tatuagem perdeu completamente o sentido. Ruim é quando você põe o nome da pessoa que você ama no seu corpo. Porque se acabar a relação, para pagar, não apaga com borracha. Eu tenho uma amiga que botou o nome do namorado. É muita coragem, né? Porque o namorado ainda é um namorado ali, mas ela colocou. E eu disse, depois separou. Ela fez o quê? Eu fiz uma flor em cima do nome. E aí é coisa que é de pessoa a pessoa, é uma decisão você fazer uma tatuagem. Mas não faz você melhor ou pior do que ninguém. E aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de relação de quem faz tatuagem, pelo menos é uma opinião, tomando por base aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Não podemos julgar as pessoas por aparências. Precisamos respeitar as diferenças.
e entender que, um exemplo, a juventude do nosso tempo, muitos optam por tatuagem, e nem por isso são pessoas melhores ou piores, simplesmente usam a tatuagem. Nada que a doutrina espírita trata. A doutrina espírita está preocupado, na verdade, não a doutrina, mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que a doutrina nos oferece para nos transformar em pessoas como instrumento, como pessoas melhores, e não aquilo que nós desenhamos em nossos corpos. Agora, nunca é demais, sempre digo isso, né? Dá pelo menos assim algumas orientações. Educador é isso, né? Professor é isso, a gente não tem como nunca deixar de dar uma orientação. Existem vários estudos que provam que pessoas que fazem tatuagem, se não tiverem, um exemplo, um determinado controle emocional, pode tatuar o corpo todo de forma obsessiva. Aí eu acho que a coisa pode tomar uma conotação um pouco diferente e você se transformar completamente por questões outras, que estão no campo emocional e não necessariamente na tatuagem. Se é a tatuagem ou se é outro tipo de atitude, é uma decisão sua, mas tem que ver se isso não é algo que transborda a normalidade e você entra numa compulsividade. Há estudos que mostram que pessoas podem fazer isso simplesmente como uma fuga da sua própria imagem. Mas quem somos nós para julgar? Cada um carrega as suas dificuldades. A doutrina espírita nos orienta a uma libertação pela consciência tranquila, que compreende na vida que a vida é o resultado daquilo que nós construímos da vida e que nós somos instrumentos da construção do nosso futuro. Se nós carregamos problemas emocionais, podemos buscar ajuda em diversas frentes, seja numa boa orientação espiritual, num bom apoio psicológico, e necessariamente nós não precisamos fugir da vida das diversas formas possíveis que nós criamos para fugir. Mas não estou dizendo aqui que toda pessoa que faz uma tatuagem está sob essa condição emocional. Mas é preciso tomar cuidado. Na juventude é muito comum se fazer muita tatuagem, também existem estudos hoje sobre isso. E depois, quando se torna adulto, se arrepende, porque fez tatuagem demais. Tem vários casos. E onde é que esses casos vão parar? Em clínicas, tentando retirar a tatuagem que foi feita através de técnicas que são dolorosas, que são complicadas e principalmente são muito caras. Então, tudo na vida exige da gente decisão. É isso. Mas não quer dizer aqui que isso caracterize de alguma forma, generalize o conceito, dizendo que a pessoa que faz tatuagem teria esse condicionamento emocional. Não sei se eu fui claro na minha resposta, mas eu acho que está muito no campo da individualidade, nós precisamos respeitar. Outra pergunta interessante: sabemos do nosso livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que me sinto confusa. Eu também. Não fique achando que você está sozinho nisso, não. Por quê? Dizer que nada acontece se não for por vontade de Deus, como fica o livre-arbítrio? Eu quando li o livro dos Espíritos, eu fiquei doidinho. E tem hora que eu leio, eu fico animado, mas tem hora que eu fico doidinho também de novo. Porque assim, é um conhecimento que exige da gente refletir. Não é só ler. Não é só, eu sei decorado o capítulo todo, sei questão por questão. Isso não resolve a sua vida. É compreender. Compreender é algo que exige da gente reflexão. Existem outros elementos que a gente vai amadurecendo com o processo de educação. Educação essa que o Espiritismo favorece. Eu não acredito que existe educação espírita, educação ambiental. Educação é uma coisa só. É educação. Agora a gente vai colocando os elementos que vão ajudando no processo educativo. Agora, o que é interessante é o seguinte, no que se refere a essa questão, que lá no livro dos Espíritos diz assim: os Espíritos influenciam mais nas nossas vidas do que nós imaginamos. Podemos até dizer que são eles que vos dirigem. Eu digo, eita, então os Espíritos me comandam. Aí depois tem outra questão que diz assim: não, nós temos um livre-arbítrio. Quem decide pela vida somos nós. Eu pensei no primeiro momento que estava em contradição. Não tem contradição nenhuma. Nós temos o livre-arbítrio. Quem decide pela nossa vida somos nós. Certo? Agora, nas decisões que nós tomamos, nós podemos permitir que os espíritos que nos influenciam possam até nos conduzir. Todo espírito que lhe conduz é obsessor. E todo espírito que lhe intui
no sentido de dar a liberdade da sua decisão, mas te dá uma clareia, vamos dizer assim, sem dizer, é por aqui. Os espíritos superiores, eles não nos carregam, não decidem por nós. Deve ser uma agonia, como diz no Nordeste, da molesta. Você guiar alguém, você não poder dizer a essa pessoa como ele tem que fazer. O nosso guia espiritual sabe qual é o caminho certo, mas o coitado fica assim: meu Jesus, vai errar, não pode. Levanta a orelha. Se você prestar atenção, você não vai fazer isso. Acorde, você já caiu. Pense nas experiências que você já teve, e a gente doidinho para fazer a mesma coisa. Para o espírito evoluído, ele precisa nos ajudar, mas ele não vai conduzir. Conduziu, levante a orelha. Tipo, você fica diante do médium e o espírito diz como você tem que conduzir sua vida. Levante a orelha. Porque não é para o espírito dizer de forma direta, individual e conduzindo você, tipo, separe-se do seu marido. O espírito vem e se comunica dizendo a você que você tem que se separar do seu marido. Separe. O espírito não vai fazer isso. Evoluído? Só o espírito da nossa envergadura que faz isso. Uma amiga conta para outra: rapaz, aquele miserável está fazendo isso comigo. Deixa aquela peste. E a gente, no afã, no sofrimento, na agonia, termina escutando. Depois está arrependido. Não estou dizendo que é só a mulher, não. O homem também. As pessoas não podem conduzir as outras. O atendimento fraterno. Quem já fez atendimento fraterno aqui? Um bocado de gente, né? Se lá, no atendimento fraterno, dizer para você o que você tem que fazer, saia disso. Deixa eu contar uma história. Lembrei agora. Estava eu no atendimento fraterno, atendi uma senhora. Ela me contou um pouco do que ela estava vivendo, o sofrimento dela e tudo mais. E nós somos orientados a guardar essa informação. Obviamente não passar para ninguém. Mas aconteceu comigo. Depois, deu uns 40 minutos, ela foi embora. Deu uns 50 minutos, eu continuei no atendimento fraterno. Daqui a pouco, chegou um cara bravo, virado num mói de coentro. Aí disse: olha, eu quero saber quem é um tal de Fábio. E eu lá, desconfiado. Que danado vem por aí. Aí ele disse: eu quero falar com você. Ainda bem que ele foi pro diálogo. Mesmo com o diálogo assim, meio que puxando para um processo mais violento. Ele disse: foi que você disse para minha mulher? Eu disse: quem é a sua esposa? Primeiro para eu saber alguma coisa. Não, tem alguém que conversou com você e você mandou ela se separar. Eu digo: rapaz, já sei que não fui eu. Eles: por quê? Eu jamais faria isso. Senta aqui. Aí: não sente. Fica à vontade. Você vai bater em mim, bate depois, mas escuta. Aí: não quero bater em você não. Eu disse: não, mas escuta, é importante. Entenda. Ninguém aqui dessas pessoas que estão aqui jamais dirão a você: separe do seu esposo. Pelo contrário. Você sabe aquela música Amélia, que era mulher de verdade, que as pessoas acham que o autor está dizendo que a mulher é para ser submissa ao homem? Entrevistaram ele, lembra dele? Já desencarnado, qual é o nome dele? Não. Amélia, o autor da música? Mário Lago. Entrevistaram o Mário Lago e disseram: ô Mário, como é que você é um homem tão inteligente, um cara tão evoluído, tão pra frente, e fez uma música machista? Ele disse: quem disse que é machista? Depende da perspectiva em que você enxerga. Ele disse isso para Jô Soares. Eu falei de alguém que ama tanto, mas ama tanto, que consegue entender a agressividade do outro e ainda assim ama incondicionalmente. Eu não estou falando da Amélia. A Amélia era vista assim, porque está do lado de fora, mas ninguém sabe quantos Amélios existem, enquanto ele diz, e Amélias existem também. Pessoas que convivem com as outras, às vezes sofrendo absurdo, mas sentem uma necessidade de amar profundamente o próprio, vamos dizer, não vamos dizer que um agressor, no sentido mais agressivo da palavra, mas alguém que é difícil de conviver. E isso acontece muito no ambiente doméstico. É difícil. Aí ele diz assim: a gente consegue fazer isso com o filho. Às vezes o filho se droga, o filho é agressivo, o filho é violento, mas os pais morrem na mão daquele filho, mas não abandona. Sofre com aquele filho, mas não abandona. Aí ele disse: por que a gente não consegue fazer isso com outra pessoa que a gente ama, que não é filho? Uma resposta interessante, né? Para a gente pensar sobre isso. Então, o livre-arbítrio,
é algo que nós decidimos a nossa vida. E por que não há nada que aconteça que Deus não saiba? Porque Deus tem algo que a gente não compreende. Esse é o maior problema, é a primeira questão do livro dos Espíritos, e não o problema do livre-arbítrio. O que é Deus? Causa primária, que mais? De todas as coisas. Inteligência suprema. Olha, Deus é um negócio tão complicado que vai dar um nó muito maior do que esse que você me perguntou. Primeiro, ele não tem começo, então ele não tem nem pai nem mãe. E ele não tem fim. Na nossa cabeça cronológica, segmentada, humana, tudo tem começo, meio e aparentemente fim. Como é que Deus encaixa no nosso juízo? Não encaixa. Nós acreditamos em Deus não pela razão. É um dos pontos incríveis. Nós somos espíritas, gente. A nossa fé é raciocinada. Não, ela não pode ser 100% raciocinada, porque nem tudo está descoberto ainda. Então a gente acredita em Deus por uma simples lógica, que não deixa de ser razão. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Mas entender Deus ainda é um ato de fé. Porque eu não tenho capacidade intelectual evoluída suficiente nem para entender de que é feito o espírito. Está lá a resposta. De que é feito os espíritos. Mas aí os espíritos dizem que os espíritos, na verdade, são formulados de alguma coisa que a gente não tem tecnologia ainda para explicar. Então não me pergunte algo que você não tem os elementos para explicar. Não dá para explicar de que espírito é constituído. Tem uma parte material e tem uma parte que é imaterial. Até o termo imaterial está errado. A gente não pode dizer, a gente diz que o espírito é imaterial, porque é a nossa pobreza de linguagem. Teve um erro clássico, o camarada dizer espírito de luz. Tem espírito de luz não. Tem espírito que emite luz. Porque se o espírito for de luz, ele é matéria. Porque a luz é matéria. Agora o espírito emite luz. A natureza íntima do espírito ninguém sabe ainda não. Mas sabe que é algo bastante complexo e muito bonito, né? É a fagulha, é a inteligência, mas de que ele é feito, diferente do corpo físico, que dá para você dizer hoje do que ele é feito, e a base é carbono, basicamente, na estrutura como um todo, claro, com todos os conjuntos que constituem a estrutura física, mas o espírito ainda é algo que ainda precisa evoluir muito. A própria física quântica, nós estamos ainda querendo entender, porque ela tem a sua própria complexidade, que o nosso tempo não faz ainda perceber. É a mesma coisa de a gente falar de física com Einstein. A cabeça dele via a física de uma forma e a nossa vê mais ou menos com aquilo que eu estudei no ensino médio. Então não é fácil de compreender. Então assim, mas dá para entender o seguinte: nós temos livre-arbítrio e Deus tudo sabe. Ele é onisciente, onipresente, o que mais? Onipotente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe que você vai errar daqui a um determinado tempo, com uma precisão matemática quântica absurda. Porque apesar da gente ter livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele garante um destino que eu chamo relativo. Deus, só Deus, pode ter certeza, tem consciência plena que, pela lei da probabilidade matemática, porque o universo é matemático, que você, pelas suas experiências evolutivas, e eu também, nas ações que nós vamos enfrentar, que você vai acertar e quando você vai errar, e quando você vai tentar pela probabilidade. Nós é que não sabemos o exato momento que vamos acertar e errar, porque a nós interessa, não a Deus. Deus não nos julga. Deus não tem nenhum sentimento de julgamento. Fique tranquilo. Ai, por que a pessoa vai emocionais? O nosso livre-arbítrio define para onde nós vamos. É complexo, mas Deus tudo sabe. Quer ver uma coisa que Deus sabe? Vou contar um segredo para vocês. Eu descobri que todos nós seremos anjos. Vou falar, vai demorar. Olha, tem um lá atrás que eu reconheci que vai demorar um pouco mais, mas não vou usar o nome dele não. Não dá para você dizer. O tempo vai depender do seu livre-arbítrio
daquilo que você vai fazer do seu livre-arbítrio e desse destino relativo que você vai construindo todo dia. Você não pode mudar o dia de ontem. Você não pode interferir agora no dia de amanhã, mas você pode fazer o dia de hoje que transforma o dia de amanhã. A interferência, ela é por cadeia, efeito cadeia. Se você mexe hoje, amanhã muda. Jesus, de diversas formas, explica para a gente que o amor apaga milhões de erros. Então, se você quer melhorar o seu destino e avançar, você pode sim. E Deus sabe o momento certo que a gente vai se encontrar com a verdade. Sabia disso? A gente é que não sabe a hora certa. A hora certa para a gente pode ser muito distante, está aqui agora. Você pode se encontrar com a verdade, se abraçar com ela e construir o seu futuro. Deus sabe o que Ele quer da gente, que a gente caminhe. O que Ele ofertou para a gente, o exemplo vivo, Jesus. Qual é o modelo para a gente se modificar, crescer e evoluir? Amar. Você pega a Bíblia de ponta a ponta, tire o amor, não sobra nada. Porque tudo que está escrito ali, no sentido em que Jesus nos apresenta como verdades absolutas na transformação do ser, é o amor. Agora, viver o amor é que é difícil. Então, todo mundo sabe disso, não é fácil. Então, o livre-arbítrio é o maior presente que nós recebemos. E tem uma outra pergunta, não sei se está na sequência aqui, está aqui, que é o seguinte: Espiritismo versus teoria da evolução. Em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procura, por favor, para mim. Inteligência e Instinto. Aqui no Livro dos Espíritos. Enquanto eu vou respondendo. Teoria da evolução, todo mundo lembra logo de quem? Charles Darwin. Aquele rapaz, inglês, gente boa, e disse assim: minha gente, eu quero viajar o mundo e descobrir como é que as espécies evoluíram. Existem várias teorias. E ele foi ao rei, pediu um navio e equipamentos para viajar o mundo para fazer pesquisas oceanográficas, geológicas e outras, meteorológicas e outras pesquisas. Porque tudo isso tem influência. Inteligência e instinto. E o rei disse: rapaz, não tem não para financiar não. Isso é um negócio muito caro, esse negócio de financiar navio para pesquisador. Não é? Esse negócio de navio para pesquisador é muito caro. O bicho era muito inteligente, disse: olha, rei, eu vou lá fazer a pesquisa, mas você não sabe o objetivo. O objetivo é que se eu fizer essa pesquisa no mundo todo, eu vou lhe entregar um mapa do mundo para você saber onde estão as riquezas do mundo. Ao rei disse: agora eu financio. Quem está aqui na universidade e faz mestrado e doutorado deve saber como as coisas funcionam. As pesquisas são financiadas no mundo ainda assim. As linhas de pesquisa no mundo são financiadas para atender ao mercado. Nem sempre você consegue na universidade fazer pesquisa de acordo com a realidade daquilo que você acredita. Você tem que entrar numa linha de pesquisa pré-determinada. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu ia fazer o mestrado e eu queria estudar, meu doido, eu queria estudar um equinodermata. Na verdade, o ouriço, chama-se Echinoptera locuntrum. Que nome bonito, né? Para ser um bicho todo espinhoso. Dentro dele tem uma gônada, que é um material genético dele, reprodutivo, que é até gostoso fazer sushi disso. Você abre aquele bicho espinhoso e come cru. E tem proteína ali, numa quantidade absurda. Quando eu descobri isso, estudando ainda no ensino médio, e quando eu cheguei na universidade, eu pensei, já tinha feito minha especialização em oceanografia, eu disse: agora eu vou estudar como é que nós podemos produzir esse animal em cativeiro, já que no Japão isso é muito comum, mas são animais maiores, porque como aquele mar é muito mais nutritivo, em sentido por ser muito frio, eles crescem mais, mas aqui no Brasil eles são pequenininhos, mas eles são muito agressivos no ambiente. Por exemplo, Tamandaré é uma ouriçolândia, é muito ouriço. Então eu pensei: vamos produzir ouriço, pegar esse material lá na frente, colher ele, transformar em algum produto que possa enriquecer alimento e acabar com a desnutrição, ou ajudar a acabar com a desnutrição de muitas pessoas que passam fome com esse tipo de produto que pode ser utilizado amanhã pela indústria. Isso é uma ideia bem inicial. Quando eu contei isso para a minha orientadora, ela olhou para mim assim e disse: você devia ser político.
Eu disse, tá certo. Por quê? Ela disse, porque não tem linha de pesquisa para isso. Eu disse, certo, e qual é a linha de pesquisa que eu posso me encaixar assim, tentando? Rapaz, era um negócio absurdo, era para estudar a reprodução de um bicho que não se come, que não serve para alimentar ninguém. Aí eu sei que isso é importante, porque você está estudando aquela bicharada, tem a ver com o conjunto do sistema todo, certo, mas eu queria algo prático para mudar a vida de pessoas. Ela disse, mas não tem para isso, certo? Só tem para isso aqui. Eu digo, tá bom, então não quero não. Então você fica numa situação assim, isso é um exemplo. Mas aí falar em vários tipos de pesquisa no mundo todo de tecnologia, um exemplo. Tem gente querendo estudar novas formas de tecnologia de baterias para acabar com os combustíveis fósseis. Não tem linha de pesquisa. Mas tem linha de pesquisa para perfuração de poços no pré-sal. Então você quer melhorar o mundo, mas as linhas de pesquisa não financiam você melhorar o mundo. Então você vai ter que arrumar um jeito de pesquisar mais para destruir mais o mundo. Porque dá dinheiro, a economia manda muito forte nisso. Então, essa questão da teoria da evolução, o Charles Darwin viajou o mundo todo e fez pesquisas. Daí eu entendi por que os ingleses são donos das Ilhas Malvinas. Lembra da guerra? Argentina e Inglaterra? Eu ficava me perguntando, que danado a Inglaterra veio fazer aqui? Aquilo ali foi esse miserável desse Charles Darwin que entregou todo esse material para a coroa inglesa, e eles são muito bons pesquisadores e descobriram que nessas águas, em torno das Ilhas Malvinas, existe uma coisa chamada foraminíferos em muita quantidade. Quando os foraminíferos estão em grande quantidade na água marinha, é porque existe petróleo. E aí eles foram lá, ocuparam as Malvinas e tomaram dos argentinos. Pessoal bom, né? Gente boa. Mas assim, a ciência foi utilizada também como uma forma de você ocupar espaço. Por que eu estou colocando isso? Porque a pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui. Com relação à teoria da evolução, o que é que o Espiritismo acha? Você aceita essa teoria? Aceitamos. Ela tem muita lógica. Agora eu vou mostrar um negócio que é muito mais surpreendente. E aqui pergunta, quando foram que surgiram os primeiros seres humanos? Bom, a ciência diz que os dinossauros sumiram há 65 milhões de anos. Quem quiser fazer a conta, vai fazer. Mas são 65 milhões de anos que nós não temos mais dinossauro na Terra. Se eu fosse fazer uma palestra só sobre a Terra como casa, é uma palestra linda. Rapaz, Deus, para fazer a nossa casa, teve um trabalho tão grande que eu não vou começar porque dá 40 minutos de explicação. É a coisa mais linda do mundo, como a Terra surgiu, como foi que ela esfriou, depois a quantidade de meteoros que atingiram a Terra, depois meteoros que eram basicamente grandes pedras, vamos dizer assim, conjunto gélidos que vão criar a primeira atmosfera, 600 anos de chuvas. A primeira era 600 mil anos de chuva, é o que se prevê para poder esfriar a primeira camada, evaporar os chuveiros, até para fazer a primeira camada. Vê que coisa linda para a gente morar e destruir depois. Quando a Terra se organiza todinha, que ela fica preparada, aparecem os dinossauros lá, não dá para conviver com eles, porque os tiranossauros rex não são de brincadeira. Quem já assistiu o Jurassic Park sabe disso. Final das contas, quando os dinossauros disseram o planeta é nosso, pô, caiu um meteoro. Um pedaço desse meteoro vem cair aqui em Maria Farinha. Não sorriam não, é verdade. Maria Farinha, toda essa região tem a 8ª camada para cima, porque aqui sofreu um impacto. Isso já está provado. Inclusive tem um ciclo geológico agora que vai ser firmado pela Votorantim. Eles vão ter que criar um espaço no ciclo geológico. Só quem tem isso no hemisfério sul é paulista, tá vendo? E os dinossauros morreram todos há 65 milhões. Depois de tudo pronto, Deus disse, tá bom, dinossauro, acabou a brincadeira, bom. Aí depois, passa o tempo, só há 5, ou melhor, só, eu anotei aqui, há 450 mil anos surge o ser humano. Mas o ser humano só vai se organizar em sociedade há 5 mil. Nós éramos uns meio macaco, abestalhado pelo mundo afora, em quantidade pequena. Depois a gente se organiza pelo menos há 5 mil anos, 5 mil anos, você vai ter as primeiras civilizações se organizando. E civilização mesmo, organizada, só tem 40 gerações. Vê como a gente é novo na Terra.
só tem 40 gerações organizadas, de verdade, já na condição de cidades organizadas. E nos últimos 200 anos nós acabamos com 50% de tudo que o planeta tem de biodiversidade. Nós somos uma maravilha. Pronto, nós somos isso. Mas vamos lá. Aí a teoria. Quando Charles Darwin lança a teoria da evolução, olha o livro dos Espíritos. Se Charles Darwin tivesse lido o livro dos Espíritos, ele tinha partido para cima de Kardec, esculachado ele. Porque ele ia jurar que Kardec roubou dele as suas anotações. Como não tinha notebook, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha pendrive, Kardec tinha que ter roubado as anotações de Charles Darwin. Por quê? 6 anos antes de Charles Darwin apontar a teoria das espécies, Kardec pergunta aos espíritos sobre inteligência e instinto, que é a questão 71 do livro dos Espíritos. São 5 questões interessantíssimas para biólogos e pessoas afetas à questão ambiental. Isso cabe em outra palestra, já fiz aqui inclusive essa palestra. Mas mais do que isso, os Espíritos diz a Kardec, não nesse trecho, mas em outro trecho do livro dos Espíritos, diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Já disse, do ser mais simples, ou da estrutura mais simples, ao ser mais complexo, tudo se encadeia. Charles Darwin vai dizer, dos seres mais simples dos reinos, até o ser mais complexo, que é o homem, tudo se encadeia. O pobre repetiu o que os Espíritos falaram, muito além do que ele mesmo vai dizer na teoria das espécies. E essa questão de inteligência e instinto, eu tomei um susto, porque eu já era espírita, gostava da história da biologia, queria ser professor de biologia. Aí lá nos meus 14 anos, de novo, aí eu fui ler, e eu disse, vixe Maria, não é assim que o nordestino faz? Vixe Maria, como é que os espíritos afirmam um negócio desse? Os espíritos afirmam, muito antes do meu amigo Charles Darwin, que ele só vai escrever depois de um trabalho danado, de viajar o mundo todo, aquele navio, as Ilhas Galápagos, muito conhecidas, foram pesquisadas por Charles Darwin, onde está lá o dragão de Komodo, e toda essa história. Aqui no Brasil, na Universidade Federal, tem registro da presença deles, para você ter uma ideia, guardado esse material, historicamente, depositado pela Inglaterra, entregue ao Brasil, mas só o que interessava a eles passaram pelo mundo todo, tentando entender como é que as espécies evoluíram no planeta. E o que tem a ver isso com o espiritismo? Tudo. Eu vou usar um negócio aqui que aperreia também. As pessoas acham que nós somos espíritos humanos e que Deus cria assim, Deus acorda, aí diz, rapaz, acho que hoje eu vou criar uns humanos. Aí, cria os humanos. De jeito nenhum. Existe um amigo nosso, já desencarnado, que deve estar trabalhando agora muito mais, Dr. Jorge André. Rapaz, a primeira vez que eu conversei com o Jorge André, eu fiquei doido. Eu disse, que bicho inteligente. Eu sequei tanto pobre, que ele deve ter dito, rapaz, eu fui lá em Pernambuco, miserável, se encostou em mim e queria aprender tudo de uma vez. Porque eu queria entender a cabeça de Jorge André e o que ele recebia dos espíritos através, né, do conhecimento e de tudo aquilo que ele conseguiu reunir e escrever. Dr. Almir, médico, espírita, carrinho, né? Já vai rir, né? Almir começava a palestra aqui e dizia, minha gente, vocês um dia já foram uma barata. Olha, tinha gente, Deus, que endoidava aqui. Eu fui barata coisa nenhuma, barata é o senhor. Você tá doido, eu nunca fui uma barata na minha vida. É uma vergonha dizer que a gente um dia foi uma barata. O pior é que a teoria da evolução já está dizendo, do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. O arcanjo é um espírito sem corpo físico, que não depende mais do corpo físico, não tem mais átomo. O arcanjo não tem mais átomo, porque átomo faz parte da estrutura atômica, faz parte da estrutura física. Mas do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Significa o seguinte, o nosso amigo contemporâneo, do nosso amigo Allan Kardec, Leon Denis, utiliza uma célebre frase. Vamos ver se vocês estão em dia com o estudo espírita. Vamos lá. Primeiro. Falando isso na segunda-feira. E aí? Segunda-feira nós falamos essa frase. Então como é que começa? O espírito sonha. Dorme no mineral. Dorme no mineral. O espírito dorme no mineral. Como é que o espírito dorme no mineral? Eu vou tentar explicar daqui a pouco. Depois,
sonha no vegetal e acorda no animal. Como é que espírito é feito? A pergunta como é que o homem surgiu na Terra? Eu vou mais longe. Como é que espírito é feito? Primeiro, toda a estrutura material que você conhece, ela está agregada por energias que ainda são estudadas pela ciência, que estão no campo da estrutura atômica. Se você mexer e combinar átomos, você cria uma estrutura diferente material. Se você combinar átomos de outra forma, já cria outra estrutura material. Um exemplo, tudo é átomo, mas tudo se combina para formar as diferentes formas de minerais. Esse átomo, ele é físico, mas ele tem uma energia oriunda do universo que agrega essa estrutura física. Esse elemento universal que está na estrutura do átomo é o elemento elaborativo do espírito. Meu amigo, aceitar isso para muita gente é um problema. Esses elementos vão sendo desenvolvidos com o tempo, por isso que a Terra também evolui. A estrutura física da Terra, você sabia que a Terra um dia vai deixar de existir? Ainda bem que você sabe disso, né? Então vendam tudo, se libertem dessas coisas materiais, porque a Terra vai se acabar. Agora, quando? Vai demorar muito, né? O Sol que nos aquece um dia vai deixar de existir. E ele, quando deixa de existir, ele se autodestrói, se transformando num processo muito bonito no universo, que é muito parecido com o que acontece com o nosso corpo, quando a gente morre e se decompõe. Nosso corpo se decompõe para que outros seres surjam. O universo está o tempo todo nesse processo de reciclagem natural. Toda essa estrutura física tem energia elaborativa para que Deus, dentro de uma lógica cientificamente espiritual, vá construindo os elementos da elaboração do espírito. Essa energia vai evoluindo para os seres mais primitivos, ainda no mundo microscópico. Uma ameba, por mais simples que seja, já é muito evoluída em relação às estruturas minerais. Mas antes da ameba existe o vírus, que nem é considerado não foi considerado por muito tempo como ser vivo. Hoje é admitido como ser vivo, porque não tem as condições orgânicas de uma célula mínima, mas hoje é admitido. Você vê que os vírus podem ser, deve ser a interface entre as estruturas mais minerais para os primeiros seres ainda microscópicos. Outras estruturas vão se evoluindo num processo ainda antes do vegetal, num mundo ainda mais simples, que foi uma subdivisão após Allan Kardec, que é o reino dos fungos. E assim sucessivamente, esses seres mais simples. Uma coisa que eu percebi no estudo da biologia é que quando é que o bicho começa a ficar complexo? Quando ele apresenta uma estrutura neural. Uma coisa chamada notocórdia, quando a gente estuda na época da escola, é um ser que tem características de verme, ele é minúsculo, bobinho, mas ele já tem um filete no seu corpo que caracteriza as primeiras experiências neuroperceptivas. Os seres vão evoluindo e esse sistema neural vai evoluindo, então você percebe uma escala neural. Essa escala neural vai fazendo com que esse ser vá se individualizando. Antes ele é uma massa coletiva, depois ele vai se individualizando. Então, por exemplo, um gato tem alma de gato e está em evolução. Quem achar que o gato um dia não vai assumir vai demorar e não vai ser na Terra, que um dia aquele ser que anima, aquele felino doméstico, um dia vai animar seres mais complexos, é não compreender esse processo evolutivo. Se supõe que o bicho mais inteligente depois da gente seja o golfinho. Alguns teólogos dizem que é o golfinho, e é um animal que está no ambiente marinho, mamífero. Outros afirmam que seria
o chimpanzé, com uma diferença de DNA de aproximadamente 1%. Mas esse 1% nos separa mais ou menos assim. Jesus já existia antes do planeta ser criado, há 3,5 bilhões de anos. Jesus já existia. Vê a envergadura. Esse 1% entre o macaco e a gente é a distância da gente para Jesus. Nós somos macacos. Quem disse Jorge André é uma brincadeira, porque na escala evolutiva a coisa é muito complexa. Nós somos viajantes de uma história muito longa. E se a gente pensar como humano, dá uma canseira baiana. Eu sei que tem uma baiana aqui hoje, que eu vi, ela falou comigo. Inclusive ela veio falar da pomada. Olha ali, da pomada Bom Pedro. Me perdoe, é brincadeira dentro da canseira baiana. Porque assim, a gente que é pernambucano tem uma certa rinchazinha, mas é mentira. É conversa, é todo mundo irmão. E eu amo a Bahia. Agora, o que é interessante é que essa escala é a coisa mais linda para a gente parar para pensar sobre ela, mas ela tem uma complexidade que exige da gente parar um pouquinho para pensar. Mas não é bonito? Quando a gente pensa na complexidade, que as coisas são feitas na natureza de forma muito lenta, respeitosa e gradual. A primeira vez que eu conversei com o Maurício, eu conversei já com o Maurício. Eu disse, vou ter que abrir você. Com pena do bichinho, porque eu já era espírita, e a primeira vez que eu tive que abrir, ele estava vivo, eu tinha que fazer aquilo. E eu abri o POB, eu fiquei procurando um sistema neuroperceptivo dele. Fiquei feliz. É mais simples do que a maioria dos bichos. Então, nem está dormindo ainda, não está dentro lá, ele está dormindo. Ele nem sentiu. Mas na medida que vai evoluindo, Kardec inclusive diz que elefante, cavalo, Kardec não, os espíritos, elefante, cavalo, não é assim? O cão, já são seres muito... Minha gente, tem um cachorro que a minha mãe tem, fala. Eu já ouvi ele falar. Ele reclama quando está com frio. É uma forma diferente. Ele está com frio. Aí quando ele quer comer, ele faz um movimento lá dizendo que quer comer. Eu disse, vai reencarnar daqui a pouco outro bicho, viu? Mais evoluído. Tá se preparando. Então assim, por isso que nós nos identificamos com os animais domésticos. Porque antigamente diziam que eles não tinham inteligência. Não vou chamar de burro não, porque o burro também tem inteligência. Então assim, achar que o bicho não tem inteligência é uma ignorância hoje para a ciência tão grande, para grandes pesquisadores, um exemplo. Agora, cuidado, não transforme o animal em humano. Eu já disse isso uma vez, ficaram arretados comigo aqui, e depois disseram, não gosta de bicho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Lá em casa cuido das gatas, ajeito umas gatas, dá comida às gatas. Quando eu chego as gatas, vem tudo ficar comigo. Me identificaram como sendo a pessoa de relação. E uma que estava doente, passou o dia todo doente. Quando eu cheguei em casa, só a gata está doente, minha esposa disse. A minha filha, a gata está doente. Quando eu cheguei, a gata saiu pinotando. Ela estava mentindo. Mas por causa da relação que o animal cria com a gente. Mas o que é interessante é que eles têm sim inteligência. Agora, a nossa inteligência é provida de algo muito mais evoluído no sentido da escala só. Nós não podemos achar que somos melhores do que os animais, mas na escala nós estamos num ponto, nós estamos mais à frente. Por isso que a gente erra tanto. Está aqui nessa questão 71. Instinto não erra, quem erra é a inteligência. E quem faz retornar o caminho e fazer acertar é sabedoria. Inteligência não significa sabedoria. O homem que fez a bomba atômica é super inteligente, vai fazer uma, tu morre agarrado com ela. O cara ele fez a fusão, se for por fusão. O cara conseguiu fazer a fusão de uma coisa que você não vê, que é o átomo. Bicho inteligente, né? Agora, o emprego disso aí não é sabedoria. Sabedoria é utilizar toda essa tecnologia para salvar vidas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para salvar o planeta. O planeta somos nós. Não é bonito? Mas tá bom. Não sei se eu expliquei, mas quando fala de evolução, eu gosto. E o primeiro ser humano que pisou na Terra, a partir da perspectiva científica, é essa. Agora, no livro Gênesis, tem explicação também. E lá existe uma coisa chamada capítulo 7, esboço geológico da Terra. Isso aqui teve uma ajuda muito grande de um jovem chamado Camille Flammarion, que ajudou muito Kardec para interpretar muito do que os espíritos colocavam a partir do conjunto do livro Gênesis.
E tem no item 48 desse capítulo, diz assim: período pós-diluviano ou o atual nascimento do homem. Aí explica como é que os espíritos falam sobre isso. É mais ou menos o que eu disse, a partir da consciência científica, os espíritos explicando como foi que o homem surgiu na Terra. Está aqui também, né? Mais ou menos o que eu coloquei, tá bom? Faço orações, tento controlar, porém tenho um temperamento muito difícil, explosivo. Como faço para doutrinar esse defeito? Primeiro, nós não temos defeitos. Nós não temos defeitos. Nós somos apenas seres inacabados. Nós não tivemos ainda experiência suficiente para enfrentar determinadas coisas em nós que ainda é muito vivo. Ser explosivo não é feito. Qual é a causa da explosão? É a mesma coisa, por exemplo, não tem como fazer explosão sem comburente, combustível, oxigênio. Se você não tiver o oxigênio, você não vai ter a explosão. Um exemplo, se um ambiente é desprovido de oxigênio, você não tem como fazer explosão. A mesma coisa, o que lhe leva a explodir? Às vezes nós somos explosivos por uma cultura de violência. Às vezes nós somos explosivos porque fomos educados a sermos reativos, até porque nós somos muito reativos, não é? E o que está por trás dessa explosão? O temperamento, tudo bem, a gente carrega realmente de várias vidas a nossa forma de pensar, de agir e de reagir. Só que a gente tem que começar a perceber o seguinte: existem situações que são diferentes no mesmo ser. O ser, ele carrega dentro dele vários seres. Quem disse isso foi Kardec. Kardec diz assim: existe a pessoa que pensa e faz, é a chamada pessoa reativa. Pensou, faz. Quero matar fulano que me arretou, mata. Pensou, fez. Tem aquela pessoa que pensa, mas se controla e não faz. Quero matar, mas não posso fazer isso não é correto, tirar a vida de alguém, eu vou sofrer, essa pessoa vai sofrer, a família vai sofrer. Então, os elementos morais, éticos, culturais, religiosos começam ali a tolher, no bom sentido da palavra, para que você não seja reativo, mas você ainda pensa, dá uma vontade de matar arretada, mas você não faz. E existem aquelas pessoas que já não pensam, não vem essa vontade de matar ninguém, naturalmente não faz. Aí eu pergunto aqui, quem está na primeira turma, pensa e faz, não precisa levantar a mão. Quem está na segunda turma, pensa, mas se segura, tem um bocado de gente, não precisa levantar a mão também não. Quem está na terceira pessoa, já não pensa, naturalmente não faz. Chico Xavier, o cara queria que Chico fosse invejoso, não tem como encontrar naquela alma inveja, então ele não vai. O espírito seja, olha, você não está vendo o que o outro tem não, nem cola. O cara está lá, tão bonito, né, que o outro tem. Eu estou feliz pelo que ele tem. O espírito tem jeito não, pela inveja não vai não. Então assim, se você já não tem mais, você não reage. Em que estágio nós estamos? Nos três, ao mesmo tempo. Mas tem o quarto. Não fala não, pelo amor de Deus, não é sério. Faz sem pensar. Não, pensa. O pensamento ele é mais rápido do que a ação, mesmo quando a gente pensa que não pensa. É muito simples fazer isso. Se eu tivesse agora um cisto, eu tivesse como acertar seu olho, certeiro eu jogava. Não, um cisto eu acertava, talvez. Mas se eu jogar uma bola de ping-pong antes de chegar no seu olho, o olho vai piscar e não vai bater, porque você tem reações que o pensamento percebe, mas que não dá tempo de você decodificar da forma como você constrói o pensamento. É muito doido, né? Mas é muito rápido. Então, onde está a questão? Nós temos os três seres dentro da gente. Se brincar, tem coisa que cutuca a gente nem faz. Tem coisa que a gente já se segura. E tem coisas que não são tantas assim, que a gente nem faz mais. Porque a gente faz, como é que a pessoa faz uma desgraça dessa? Porque não tem condição de fazer. Não julgue o outro, é porque você já conquistou aquilo. E o que a gente tem que fazer então, Fábio? A gente tem que tentar, pelo menos, para começar a aumentar a vontade de fazer e não fazer. Porque onde a gente pode fazer real, naturalmente a gente vai com o tempo se libertar desses desejos de receber, de fazer, e naturalmente isso vai sair da gente. Agora a gente precisa controlar o elemento de reação imediata. Esse é o nosso maior problema, é a explosão. Como é que a gente faz isso? Aí Divaldo Pereira Franco foi quem melhor me explicou, e depois eu fui ver isso num autor francês.
Eu era assim, eu pensava numa desgraça. É triste fazer um negócio desse, né? Imagina, uma desgraça vem no seu pensamento, um filho sendo atropelado. A primeira coisa que a gente faz é balançar a cabeça e não querer pensar nisso. Está errado. Sabia disso? Aquele pensamento desgraçado que você teve pode ser os seus medos lhe afligindo. Todos nós temos nossos medos. Como pode ser uma sugestão espiritual, não pode? Seja um medo interior, seja um medo sugestivo, o que a gente deveria fazer é ver a cena e não acabar com ela, mudar o final da cena. Aí o final da cena é, você vem na sua cabeça uma intuição, eu tive agora um presságio, acaba de logo, né? Se um pensamento ruim se manifesta nesse sentido, você deveria construir um final feliz, feito novela da Globo. Ou filmes que tudo sai da melhor forma possível. Isso é uma forma de você, mas vamos fazer de forma realista. Então, por exemplo, minha mãe, ela é cardiopata. A qualquer momento ela pode ter uma parada cardíaca, um exemplo. Eu sei disso. Então, quando eu penso nela, podendo ter uma parada, eu digo assim, mas se Deus permitir, eu vou estar na hora. Porque eu sei, pelo menos, tentar reanimar, porque eu sou treinado para isso. E se Deus assim permitir, eu vou ajudar. E eu tenho certeza, se Deus assim permitir, eu vou fazer. Ponto, fechei o pensamento. Eu não fico no pensamento ruim. Toda vez que você balança a cabeça, o pensamento sai da sua cabeça, você interrompe na parte ruim, é feito um giro, ele volta lá na frente e vem de novo o mesmo pensamento, como se fosse um pesadelo. A gente pode trazer isso para a realidade. Divaldo diz que a gente tem que reconstruir o filme e dar um final a ele, para não ter medo da morte. Um dia minha mãe vai morrer. Meu Deus, eu tenho um amigo que faz, não fala uma desgraça dessa não, como se a mãe não fosse morrer um dia. Então, se um dia alguém da minha família morrer, como é que eu vou me conduzir diante daquilo? Primeiro eu digo, eu vou sofrer, é natural. Você começa a construir o final. Mas eu sou espírita, eu tenho que ter consciência de que as outras pessoas precisam de mim e que a minha mãe vai precisar de mim, mesmo desencarnada, do meu equilíbrio. Aí você começa a criar uma mentalização de equilíbrio, mesmo que no dia tu fique doido, mas você vai construindo um elemento emocional de resposta não negativa. Isso é um exercício mental. Divaldo fala isso muito bem. Tem um professor francês que fala sobre violência, que isso precisa ser feito principalmente com vítimas de violência, pessoas traumatizadas por ter sido vítimas de violência. Reconstruir. E esse reconstruir, às vezes, é escrever uma carta dizendo tudo o que sente, que sofreu, desabafando para o agressor. E é permitido fazer isso. E essa carta é entregue na França ao agressor para que ele saiba que o que ele fez com aquela pessoa machucou. E a pessoa que faz isso, ela muda o final, porque aquela cena fica se repetindo. Então, se você é explosivo, repense antes que a explosão venha. Pense, você no trânsito, quando vier, eu no trânsito, tem gente que diz assim, no trânsito, se bater em mim, eu desço pra mãozada. O cara pisou no meu pé, eu dou no murro. Se alguém matar um filho meu, eu esfolo ele. Se bater no filho, basta bater, eu quebro a cara. Se você cria esses mecanismos, esses atavismos mentais, no dia que acontecer, ou por orgulho ou por atavismo, você vai reagir. Como é que eu percebi isso? Treinando karatê. Eu fui treinar karatê. Eu apanhava com só uma mulher. Eu disse, vou treinar karatê para ver se esse apoio menos. Mas eu também estava lapada. Nem que fosse na canela. Eu era baixinho e muito magro. E sofria muito bullying. Aí eu fui treinar karatê. Eu disse, vou meter o pau. No karatê eu aprendi completamente o contrário. E treinando o movimento de soco, e o professor me explicando o tempo todo, uma vez eu sofri uma agressão e reagi numa defesa sem esperar. Essa defesa aconteceu porque eu treinei o meu corpo para me defender. Você pode fazer isso com a mente. Você pode se defender não dos outros, mas de você mesmo. Nós precisamos criar elementos novos no nosso pensamento. Tipo, eu faço muito isso, mesmo sendo tão imperfeito como perfeito, não, inacabado como todo mundo. Mas dentro da minha casa, quando meu irmão diz, tá vendo? Se isso acontecesse comigo, eu fazia isso e isso. Quem me conhece da família sabe, eu faço, pare, mude isso. Não põe na tua cabeça que tu reagir assim não, muda o pensamento. Diz assim, não, se isso acontecer comigo, eu vou tomar uma atitude diferente. Eu não vou agredir, eu não vou isso. Então assim, dificilmente você vai saber que eu fui assassinado em trânsito. Porque pode fazer o que fizer. Eu já treinei meu pensamento para lidar com o ambiente de trânsito. Mas não vou também achar que eu estou livre, não.
A gente precisa educar o nosso pensamento. Então, talvez esse seja o conselho. Ficaram duas perguntas, né, que dá para responder aqui depois para vocês. E tem uma sobre política, mas fica para a próxima. Mas estou à disposição para responder. E da próxima vez que eu vier responder, essa aquele política que eu quero responder. Foi muito boa a pergunta. Mas assim, nós vivemos da forma que nós pensamos. Nós somos espíritos. O corpo é uma veste importante na nossa caminhada como instrumento para viver e realizar as tarefas que nos cabem como encarnado. Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar dele, mas sem o preciosismo de algo essencial. É principal, mas não é essencial. O essencial é o espírito, que é o que nós somos. Nós só podemos mudar a atitude se mudarmos os pensamentos. E reeducar os nossos pensamentos é um exercício. Vamos mudar os pensamentos, pensar e reagir de forma sempre mais acertada, e podemos fazer isso antes do fato acontecer, para não sermos pegos tanto de surpresa. Por isso que André Luiz diz: comece o dia fazendo uma leitura de algo edificante. Duvida, olha, tu sai de casa e vai pegar o trânsito, vai encontrar a ponte do Janga. Imagine que choveu 600 mil anos no Janga e você vai para o trabalho. Você pode encontrar tudo nesse ambiente caótico que é o trânsito. Então, antes de sair de casa, pega uma mensagem espírita e lê. E faz uma reflexão. Sabe qual é a chance de você se envolver em algo e você reagir muito menor do que se você não fizesse a higiene mental antes de partir para qualquer tarefa humana. Muita paz, muita luz e obrigado pela noite de hoje. Nós que agradecemos pela aula, né? A aula já é chegada, nós agradecemos, Fábio, porque realmente a gente fica embebecido, né? Com tanto conhecimento. E isso é doutrina espírita, né? Ele deu o manejo como professor, como biólogo, mas como um grande estudioso, sim, pesquisador da doutrina espírita. Então, mais uma vez, gente, fica esse convite para vocês. Nas segundas-feiras nós temos salas de estudos aqui, são várias salas de estudo, né? Para que a gente possa viajar exatamente nisso aqui. Eu lembrei até de Jesus, né, quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. E que verdade é essa? Aquela briga de verdade, de religião, de crença? Não, é a verdade sobre nós mesmos. E tudo isso que Fábio trouxe aqui, através dessa palestra, dessa explanação, que a gente chama de aula, é falando da nossa verdade enquanto espírito. Então, fica o convite. Nas segundas, vocês procurem aí as pessoas que conduzem cada estudo, Mário Jorge, Rita, né? Seu Denise. Ok? Vamos pedir agora a Solange para fazer a prece de encerramento. Amados irmãos, orar e vigiar. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi enviada neste dia, por todo o amparo espiritual que está sendo feito nesta casa, a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Jesus é o nosso mestre maior, que está e esteve sempre conosco. Pedimos permissão ao Pai para encerrarmos o trabalho desta noite, e a Jesus por tanta luz enviada através do nosso querido irmão Fábio, tantos ensinamentos aqui presentes, o qual necessitamos neste dia. Que a tua luz, Jesus, continue em nossos caminhos, a tua paz, o teu amparo, nossos guias espirituais, espíritos protetores, que nós sempre nos assistir, nos orientar, sempre com nossos pensamentos em Jesus, e possamos regressar aos nossos lares cheios de paz, de amor e de muita luz em nossas vidas. Que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos o nosso trabalho. Muita paz.